Bom dia, menino, bom dia, menina. E aí, cheguei. Você sabe, né, que todo domingo depois da missa o encontro marcado aqui, ó, na Global é comigo, você sabe, né? Acabou a missa, corre pra TV que eu já estou aqui te esperando. E deixa eu te perguntar, tem alguém dormindo ainda? Bata no quarto lá, diga que tio Zezinho tá aqui, ó, falando com você e quer falar com ele também. E meu convidado de hoje, opa, minhas convidadas, meu amor, porque hoje eu tenho duas pessoas maravilhosas que vão bater um papo comigo. Você não vai entender nada, mas eu vou te falar por quê. Duas convidadas. Olha, eu tô aqui com uma escritora maravilhosa que tá com conteúdo lindo e que você vai se interessar, tá? Olha, ela é formada em física, uma pessoa maravilhosa, extremamente competente e, claro, né, vai deixar nosso domingo mais interessante. Eu vou chamar Ingrid Souza. Vem pra cá, meu amor, porque ela arrasa, viu? Olha o look. Um beijo. Entenderam por que são duas pessoas? Não pega na barriga da grávida, não pega na barriga da grávida, tá bom? Tá aqui, duas pessoas. Vamos bater um papo, tá bom? Tá. E essa menina já tá escrevendo já? Já pensou em ser escritora? Essa menina que já tá no caminho. Tá no caminho, Tá. né? O café tá pronto, viu? Tudo tranquilo pra uma grávida linda bater um papo comigo. Por favor, fique à vontade, Ingrid. Mas quanto tempo, hein, mulher? Tu sumiu? Onde é que tu andava? Estudando? Fazendo o que da vida? Eu andava engravidando. Adoro essa parte. Eu andava engravidando, andava estudando. Eu não parei a faculdade desde aquele tempo, então tô desde 2016 emendada. Vocês vão entender desde aquele tempo por quê, viu, gente? Vamos chegar lá já já. Ingrid, por mais que eu conheça um pouco da sua história, claro, né? Acho que nossa vida diariamente, ela vai desvendando histórias, né? Mas tem histórias na sua vida que muitas pessoas que estão lhe assistindo hoje sabem do seu potencial intelectual, isso aí é indescritível. Mas eu queria saber, vamos falar um pouco de uma Ingrid que a gente não conhece. Quem são seus pais? De onde você veio? Fazer igual ditado, pra onde você vai? Me fala. Minha mãe se chama Antônia. Ela trabalha matando frangos. Então, o frango que o pessoal vai comer daqui a pouco, aquele franguinho de domingo, foi minha mãe que matou. Quem é sua mãe? Minha mãe, eu não sei se você vai saber quem é, mas ela... Não sei explicar quem é minha mãe, gente, que absurdo. Mas minha mãe é essa mulher que trabalha com frangos. Ela trabalha na parte interna da granja, ela não trabalha na feira. Então você não vai ver minha mãe lá. Ah, tá. Então ela trabalha na parte interna, fazendo cuidado, trato com os frangos. Chama cuidado trato, né? Eu acho que sim, eu até hoje não identifiquei o nome, não sei se é abate, acho que é abate, né? É, tem gente que abate, tem gente que mata, né? Despena, a gente faz tanta coisa com a galinha que não Pois sabe ela o que faz tudo né? isso, Poxa, que legal. todo esse processo. E você não quis seguir os ramos de manhã não, né? Não, quis mãe matar eu a não galinha. quis que eu seguisse os ramos dela. É. Ela fazia as coisas e já ia falando assim, não é pra você fazer igual. Aí eu fui procurando outros lugares. E pai? Meu pai se chama João, ele é pedreiro, trabalha construindo obras, inclusive algumas obras grandes aqui de Poções, eu tenho orgulho de dizer que ele fez. E hoje ele já tá assim mais pausado no trabalho por causa da idade, não trabalha tempo, né? tanto quanto antes. E agora ele tá morando em Vitória da Conquista, eu vejo ele assim mensalmente ou quinzenalmente quando ele vem fazer uma visita. Você tem irmãos? Tenho sim, tenho o João Gabriel, meu irmão, que Idade? também ele me pega, viu? Adoro. Eu acho que é 19. É na mesma faixa de idade sua, digamos assim, né? É Muito 19. bem. Só tem ele, Ingrid? Tenho um irmão mais velho, Leandro, que não é deste casamento do meu pai, é de um casamento anterior, mas eu não tive contato, não cheguei a conhecer Leandro. Oi, de como foi sua vida enquanto criança? Existem meninas mais sapeca do que meninas, a gente sabe, né? Tem meninas que sobem no muro, pegam a manga do vizinho sem ter que pular o muro, só basta subir em cima do muro. Eu fui uma criança assim. E me fala, como é que foi essa parte de criança, Ingrid? Minha mãe, ela gostava muito de ver a criança limpa. Então, menino, eu não brincava com terra de pular muro e de fazer essas coisas, não. Eu tava sempre empiriquitadinha, um cabelinho assim, amarrado de chiquinha, e um cachinho aqui enroladinho. Aí ela comprava vários brinquedos, eu ficava dentro de casa, sentada na sombra e no lugar limpo, brincando ali. Sem dar Então, trabalho nenhum. foi assim.
Não, eu dei trabalho, mas assim, não no sentido de sair correndo no meio Brincou da de boneca? rua, brinquei de boneca, costurava as roupas da minha boneca, eu pegava os tecidos e eu mesma Que costurava. você viveu um tempo que talvez ninguém viva hoje, né? Costurei as roupinhas de minha boneca, pegava tecido, retalho de lençol que rasgava e fazia, era ótimo. E me fala uma coisa, a relação com seus irmãos hoje, ela ainda são é ativa, vocês moram juntos, vocês se veem, como é que é a relação? Leandro, eu não conheci. Não Por quê? tenho contato. Porque ele mora no Rio. Agora eu acho que ele está em São Paulo. Mas é porque nós somos do Rio Grande do Norte. Ah, você é lá da ponta do Brasil, né? E isso, nós somos do Rio Grande do Norte. E então, quando a minha mãe veio para Poções, porque a família da minha mãe é daqui, a do meu pai é de lá. Aí eu perdi contato com ele permaneceu lá, foi criado lá e aí Você cresceu. nasceu lá ou nasceu aqui? Nasci lá, nasci em Natal. Menina que nasce lá é o quê? Potiguar. Potiguar? Não é natalina, não? Meu Deus, eu jurava que era natalina, meu Deus. Pois Potiguar. é, aí eu perdi contato com ele. João Gabriel, que é o padrinho da minha bebê. Eu tenho contato ainda, mas não moramos juntos porque eu sou casada, ele mora com minha mãe, eu moro com meu esposo. Ah, tá. Legal. E sua vida na escola? Porque eu sei que hoje você, nos bastidores, você falou bem assim. É porque ela formou em física, Isso. né? E aí ela hoje é escritora, né? Então a gente acha que só escreve quem formou em pedagogia, letras e tal. A prova real é que não é. E nesse ela falou, Zezinho, eu perguntei, tu tá falando que é da vida, minha amiga? Zezinho, eu sou formada em loucura, eu sou doida. Adoro gente assim, que estuda física e acha que é doido, né? Eu achava que era só matemática, mas o físico também é. Mas me fala, de onde veio essa aptidão pela literatura? Pra te falar a verdade, eu escrevo desde pequena. Eu só nunca publiquei. Então, teve um concurso, isso vai lhe tocar, talvez. Literário? Um concurso de beleza que eu participei. Vale tocar. Um concurso de beleza que eu participei. Eu tinha 7 aninhos de idade. Eu me lembro até hoje, com um shortinho verde, que eu desfilei na escola, lá na Escola Municipal Tiradentes, eu estudava lá. E aí foi um casal, eu e meu colega, a gente desfilou e a gente ganhou. E aí no final as professoras simulavam uma entrevista e perguntavam o que eu ia ser quando crescer. E eu falava, eu vou escrever poemas, porque eu não sabia o nome da profissão, né? E assim, todas as vezes que eu precisava de um refúgio, ou que eu precisava me compreender, ou que eu precisava externar alguns sentimentos, eu escrevia. Então eu escrevi já muita coisa. E eu nunca tive coragem de publicar. Aí agora eu fiz um apanhado de algumas coisas com uma temática em comum para fazer essa publicação. Mas escrever já tem um bom tempo. Você falou desde os 7? Desde os 7. Você lembra o que você escrevia? Qual era o teor? Qual era a gana que você escrevia, Gama? Eu escrevia sobre o que eu queria ser quando crescer. Eu escrevia como se fosse um diário. Só que não era o que acontecia na minha vida. Eu criava uma vida pra mim. Eu inventava a minha vida era outra, não era a que eu tinha. E eu escrevia um diário sofrido do que eu estava passando, mas eu não estava passando por aquilo ali. Oh, meu Deus. Então eu criava a minha própria ficção ali e escrevia meu diário da minha eu fictícia. Mas Ingrid, e aí você estudou no Tiradentes. Partindo daí, você foi para qual unidade escolar? Pro Roberto Santos, né? Que hoje agora é escola de tempo integral. Virou um palácio enorme, Isso, né? imenso, lindíssimo. Eu estudei lá na época, ainda tinha quinta série, tá? Na minha época é a época da quinta série, não era ano. Eu sou antiga. E os amigos da escola vieram com você nesse tempo? Sim. Porque eu tive uma certa passagem por sua vida, daqui a pouco vamos tocar no assunto. E eu sempre percebi que você foi muito comunicativa, muito atenciosa com todo mundo. Você é uma pessoa que consegue atrair as pessoas para próximo de você. Seus amigos daquele tempo vieram, ficaram? Eu tenho 2 amigos que estão desde o Tiradentes, desde a época do Tiradentes, que fazia alfabetização, até hoje na minha vida. 2 amigos, né? Keila e Roberto, que hoje mora em São Paulo, mas a gente sempre se comunica. Os outros não, cada um foi para um canto, hoje a gente não sabe mais onde está. Mas assim, eles 2 foi desde a época do Tiradentes, a gente foi pro Roberto Santos, seguiu a vida e continuamos a amizade. Uma coisa boa, né? Você chegou a morar em São Paulo? Não, nunca fui. Quando eu te vi por aqui, eu jurava que você era paulista. Eu não sei se por essa calma de falar, né? Porque as pessoas às vezes vai para São Paulo, não quer falar o paulistano, né, a língua de lá, e começa
fazer um mediano entre o nordestino, que é agitado, e o paulistano, que é aquela coisa mais calma. Eu jurava que você era de lá. Tu só saiu de lá para Pações, da tua terra? Isso. Nossa, tu é filha daqui já, minha filha. É, eu sou filha daqui. Eu cheguei aqui, eu tinha 6 aninhos. Puxa vida. Eu sou muito filha daqui. Você falou que seu pai e sua mãe são de casamentos, né, desfeitos, não é isso que você me deixou claro? Isso, Seu meu pai teve um casamento antes da minha mãe. Sim. A minha mãe não, o primeiro casamento dela foi com meu pai. E agora eu vou tocar num assunto aqui que não sei se você vai conseguir me responder, mas se não responder a gente tenta embelezá-lo. Como ficou a relação pai, mãe ou mãe só? Como é que ficou? Vou mais para meu pai, vou mais para minha mãe? Como é que você lidou com essa situação? Então, menino, você acredita que isso tá no livro? Tá no livro? Tá no livro. Tem uma parte das poesias que tem muito a ver com isso, de como eu me senti, principalmente com relação ao meu pai, porque assim, ele se divorciou da minha mãe e imediatamente se divorciou também de mim, do meu irmão, né? Aquele retrato brasileiro que a gente conhece. E assim, foi um período muito doloroso, porque eu era muito apegada, eu fui criada muito apegada Sua a idade na ele. época era? Na época que eles se divorciaram, eu tinha 14. Nossa. Então, assim, pra mim foi um baque. E aí ele sumiu. Ele não respondia mais minha bênção, porque aqui a gente sabe que pra gente aqui do interior, pedir a bênção é uma coisa muito importante. Então a gente acabou se afastando muito por ação dele. Ele foi embora pra Vitória da Conquista. Eu era uma adolescente, não tinha como ir atrás, né? Então eu fiquei com minha mãe e meu pai sumiu da nossa vida, ainda que minha mãe desejasse. Aí só depois, quando eu fiquei maior, quando eu entrei na faculdade, que eu, por estar em Conquista, fui buscar ter acesso a ele e aí a gente foi reconstruindo ali os nossos laços. Hoje meu pai frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. Coisa boa. Então a gente conseguiu ali achar um meio termo para nossa convivência e hoje a gente tem uma convivência. Laços de família. Eu vou voltar mais um pouquinho para te perguntar. Houve muito sofrimento para você nessa época? Ah, demais. Demais, demais. Menino, foi assim que eu fui parar na terapia, tô lá até hoje. A terapia, sim, é muito importante. E eu encontrei na escrita um jeito de desabafar, sabe? É muito doloroso, assim. Inclusive, para quem tá ouvindo a gente, dizer a importância que é se ter uma família alicerçada, uma família estruturada. Faz tão bem pra gente poder se sentir confortável, a gente poder se sentir acolhido. Então, no momento que eu precisava desse acolhimento, eu não tive, né? Porque minha mãe estava ali no processo de sobreviver, tendo que criar 2 filhos. Minha mãe viveu sempre pro lar, e aí teve que correr, arrumar um emprego e dar conta da gente. Meu irmão estava muito menor, ele tinha 8 anos na época. Então, assim, foi doloroso e solitário. Porque eu ia contar pra quem e o quê? Né? Porque minha mãe estava com os problemas do divórcio dela, meu irmão também estava passando pela fase dele, então assim, foi um tanto solitário, tanto é que a escrita foi esse caminho que eu encontrei para me fazer pertença de mim mesma ali naquele tempo. Ô Ingrid, quando você pensou em escrever seu livro, você pensou em levar a mensagem para as pessoas de uma forma clara e objetiva? Porque eu li um pouco do seu livro, eu vi que ele toca muito na gente. Ele trata da questão da ansiedade, né? Quando você fez esse livro para falar para alguém, uma mensagem para alguém? Me responde depois, pode ser? Gente, eu tô aqui com a escritora Ingrid Souza, maravilhosa, perfeita. Já foi até modelo da Zepa, fica quieto, não vamos falar isso no próximo bloco, viu? Cala a boca, fica quieto. Mas avisa todo mundo que eu estou aqui, ó, batendo papo com ela e com você que está assistindo. Pede o pessoal para vir sentar na mesa, assim, sentar no sofá, bater o papo com a gente, porque, olha, tem muito mais coisa interessante para a gente bater papo, tá bom? Eu estou indo para as nossas propagandas com quem faz essa mesa linda de café. Claro, né? Eu vou tomar agora com todo prazer. É rapidinho, em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista. Já volto.
Oi, estamos de volta, mas deixa eu bater um papo com você aqui rapidinho e sério. Pergunte ao seu vizinho se ele já tem aí o aparelho que dá o direito de você ter mais de 100 canais. E o bom, olha, temos canais fechados também. E deixa eu reforçar aqui a informação. Não é IPTV e não é pirataria, é TV a cabo com qualidade global. Basta ser cliente global que sai inteiramente grátis o aparelho. Então, se você tem essa qualidade em sua casa, avisa seu vizinho para ter também, tá certo? E outra coisa, vale muito a pena que a Copa do Mundo tá chegando e ó, esporte na tela é da Global. E aí, Ingrid, eu quero continuar aquele papo contigo, eu deixei no primeiro bloco, em saber, quando você fez esse livro maravilhoso, deixa eu levantar aqui, licença. Esse livro, gente, ó, esse livro que tem essa paleta de cores aqui, bem parecida com a minha homenagem a esta bênção aqui, ele tem um título, Bendita Ansiedade. Já ela vai me falar por quê Bendita Ansiedade. Mas eu quero saber se tudo que tem dentro deste livro aqui você fez pensando em levar essa mensagem para alguém. E me fala quem seriam essas pessoas. Quando eu cheguei assim ao pico das crises ansiosas que eu tinha, devido a várias questões, eu estava ali num momento da graduação muito intenso, com disciplinas muito complexas, ficando o dia todo em Vitória da Conquista. Eu estava num relacionamento abusivo naquela época. Nossa também. Senhora. E eu ainda estava lidando com essa questão do abandono do meu pai ainda. Então, muitas coisas estavam mexendo com as minhas emoções e o meu corpo começou a somatizar, né? Então, eu começava a ter crises ansiosas. Gente, eu achava que eu ia infartar. Eu falei, pronto, e agora o infarto é desse jeito. E aí eu fui pro hospital morrendo. Isso com 20 e poucos anos de idade, né? Isso com 19, 20 anos. Meu Deus do céu. Aí fui pro hospital, chegando lá, o médico falou, olha, vou ter que te dizer isso é uma crise ansiosa. Porque fazia tudo, todo exame, não tinha nada. E aí foi assim que eu descobri, eu fui pra terapia, né? Passar com a psicóloga e tudo mais. E aí eu pensei, meu Deus do céu, deve ter muita gente passando pela mesma situação. E aí eu lembro que minha terapeuta da época, ela falava muito da escrita terapêutica. Então eu escrevia o que eu estava passando na semana e levava para o consultório para ela. Eu levava para o consultório e a gente discutia sobre o que tinha acontecido naquela semana. E aí chegou uma hora que eu olhei, e nisso, né, já tinha muito tempo que eu ficava escrevendo coisas. Teve uma hora que eu olhei e eu falei, mas deve ter alguém que tá do mesmo jeito, ou até pior, e acha que tá sozinho, tanto quanto eu acho que eu tô sozinha. E aí eu pensei, eu vou mostrar pra essa pessoa que eu existo e que a gente pode conversar. Tanto é que tem algumas poesias que elas são assim, né? Tem uma mesmo que eu falo isso pra pessoa, eu falo, não joga seu carro no rio. É como se eu estivesse mesmo conversando com essa pessoa, olha, sua vida é o seu carro, mas não precisa jogar ele fora agora, a gente pode reparar. Porque eu pensava nisso, talvez tenha alguém que tá sozinho, só que se eu tô sozinha também tem alguém sozinho, então a gente não tá sozinho, né? A gente tá junto. Então eu pensei nessas pessoas que tinham esse sentimento de solidão ao estar passando, né, por alguns momentos de dificuldade na vida. Meu Deus, eu estou respirando, viu? Forte, viu? É forte. Eu acho que o sentimento que você usou aí foi a empatia. Você se colocou no lugar de muitas pessoas. E você tem voz, porque você é vítima. Eu digo maldita, mas ela diz bendita ansiedade. E quando eu vi esse livro aqui, eu confesso para você agora, eu não quis te comentar para não perder a essência da entrevista. Mas eu queria entender por que uma pessoa, né, que passa por tantas dificuldades, digamos, com essa síndrome, usa a palavra bendita ansiedade para titularizar uma obra de arte. Me fala sobre. Assim, o transtorno de ansiedade, ele realmente é bem complexo. E assim, quando se descobre, eu tenho alguns amigos na mesma época que descobriram depressão, que descobriram síndrome do pânico. E assim, todo mundo muito, meu Deus, acabei de descobrir que o meu problema, na verdade, sem diagnóstico, era uma questão mental que precisava ser resolvida. E assim, eu me conhecia muito pouco. Hoje, minha psicóloga disse que eu ainda não estou me conhecendo muito, eu ainda estou com essa tarefa de me conhecer e me compreender mais. Mas nessa época era muito pior, eu não sabia dizer o que eu gostava, né? E foi graças a esse processo, por isso que eu digo assim, bendita ansiedade, porque
Foi graças a isso que eu fui ao médico, eu fui à psicóloga, eu fui me tratar, eu conversei com os meus amigos começaram a se tratar. Então, meus amigos começaram a tomar os medicamentos indicados pelo psiquiatra. Eu comecei a tomar meus medicamentos. A gente começou a se preocupar mais com o nosso lazer. Então, a gente, às vezes, estava tendo aula de teoria eletromagnética. Meu Deus, terrível. E a gente pensava, meu Deus, a gente tá com a cabeça cheia, vamos ali no shopping comer um sushi pra Pra relaxar. Oh, meu Deus do céu. A vida que eu quero é essa. Porque antes a gente não tinha essa dimensão de que a gente podia parar, de que a gente podia descansar. E eu aprendi tudo isso no período das crises ansiosas, com o apoio da psicóloga. Gente, ó, psicoterapia é muito importante. Com o psicólogo é muito importante, é tudo. Então, essa psicóloga? Pode mandar um abraço pra ela. Não posso. Pode não? Acho que não. Mas manda assim dizer o nome pra ela. Para todas vocês que foram minhas psicólogas, todas que foram várias, um beijo. Eu chamo a profissão da alma. É uma bênção. É uma bênção. É útil. E é por isso que é bendita, porque assim, tem coisas que vêm porque vem um mal primeiro. Então, eu provavelmente não teria escrito esse livro, eu provavelmente não teria concluído minha faculdade, eu não teria saído do meu relacionamento abusivo, eu não teria me conhecido tanto se eu não tivesse descoberto que eu tinha um problema para ser tratado, que eu tinha questões emocionais e sentimentais que precisavam ser cuidadas. Quer dizer, a doença te trouxe gatilhos bons, né? Te trouxe rumos bons, te levou a lugares bons também. Isso. Porque eu vejo que você escreveu, inclusive, eu abri aqui como se fosse aqueles livrinhos, né? Eu, chuva. E eu vejo que você trata a chuva como a melhor morada, né? O melhor descanso, refúgio, sabe? O melhor confidente. Quando você escreveu sobre Eu, chuva, você buscou o quê? Dizer o quê pra quem? Quem é Eu, chuva? Menino, olha, esse livro ele é assim... No início eu vou falar sobre ansiedade, depois eu vou falando dos sentimentos que eu tive nesses momentos, coisas que eu pensava para algumas pessoas. Então tem poesia para alguns amigos, tem poesia. Essa aí foi pro meu esposo, porque foi ele que me ajudou, né, a sair desse resgate, desse relacionamento abusivo. Então assim, quando eu conheci ele, eu falei, olha, eu tenho um transtorno de ansiedade. Eu tô enfrentando muitas crises. Você apresentou tudo pra ele? Tá muito difícil pra mim. Eu acabei de sair de um relacionamento abusivo. E aí ele falou, não, e aí, tamo dentro. Vamos junto, vamos passar por isso juntos. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu nem conheço ele. E ele quer passar por isso comigo. Deu certo, né? Tô casada, grávida de Isabel. Então, assim, Eu, chuva, era a sensação que eu tinha, assim, de como eu tava conseguindo me enxergar naquele momento com ele. Então, Eu, chuva sou eu mesma. E é como eu me visualizava. E aí tem um outro que chama Ele, fogo, porque era assim que eu enxergava, né? Ele como fogo e eu como chuva, naquela época. Eu acredito que quando você escreve sobre essas pessoas é porque elas são extremamente importantes na sua vida, né? Você mencionou, claro, né, o seu esposo. Mas deixa eu te falar uma coisa, que você já pensou em escrever a poesia para Isabel ou Isabelle? Isabel. Isabel. Já pensou em escrever a poesia de Isabel? Ou a poesia de Isabel já está aqui mesmo sem ela ter chegado? Isabel não tem poesia aí, porque esse livro foi escrito durante a pandemia. Então, foi um momento mais intenso de crises ansiosas, né? Então, esse livro teve alguns poemas que foram escritos antes, mas a maioria dele foi todo escrito na pandemia e ele foi encerrado na pandemia. Agora eu fiz o reunido e publiquei. Foi recentemente publicado, né? Isso. Agora, Isabel, ela tem um projeto novo que tá chegando aí pra ela. Ela merece. Aí eu falei, não, já que eu tive coragem de publicar um, então eu vou começar a ficar publicando aí. Quem sabe, né? Então, Isabel tem várias poesias, Isabel tem muita coisa, muito amor da mãe e do pai. O pai gosta de escrever algumas coisas. Quem sabe um dia ele não escreve uma música pra ela, porque meu marido escreve algumas músicas. Então, assim, Isabel tem suas poesias, que em breve também sairão, depois do puerpério, né? Com certeza. Aí vem as poesias Eu queria de Isabel. falar sobre um aqui, mas eu quero te perguntar uma outra coisa, já que falamos na rainha Isabel, né? Ela é um processo, realmente, a gente sabe que uma criança é um processo saudável, né? O prospecto de chegada de Isabel te trouxe mais remédio para cura? Nossa, Isabel mexeu com tanta ferida minha, você não tem noção.
Porque assim, nossa, isso que eu vou falar que é muito íntimo. Só tem eu e você, mais ninguém Ah, aqui. e todo mundo lá de casa. Adoro. Mas assim, eu acho que eu tô me sentindo preparada para dizer isso, porque Isabel é a primeira filha de um casal recém-casado e é mulher. E foi meu caso, né? Eu fui a primeira filha dos meus pais. Então, eu fiquei assim, revivendo tanta coisa. No início, a sensação que eu tinha era, meu Deus, Isabel vai passar por tudo que eu passei. Era como se Isabel fosse uma extensão minha, assim. Mas no sentido de escolha de vida mesmo, sabe? E aí eu fui pra terapia e conversando com a psicóloga, eu fui vendo, não faz sentido, né? Isabel é outra pessoa. Então, assim, esse período acabou me motivando. E aí, nessas madrugadas, eu acabo escrevendo nas madrugadas porque eu acordo ansiosa e aí tenho ideias para escrever. Aí, nesse período, eu escrevi um livro, tem um outro livro escrito que não está publicado. Está lá escrito, guardado, porque foram noites, assim, muito pensativas, até eu encaixar as coisas e entender, peraí, deixa eu viver o meu momento como mãe. Eu não estou no lugar de filha, eu estou no lugar de mãe. De mãe. Agora, e aí assumir o meu lugar de mãe, nossa, foi muito, muito importante. E mãe é diferente. Eu não sei se você já conseguiu, né, perceber isso, mas eu escuto muito sobre ser mãe. Ai, não dá pra imaginar. Eu acho que quando você passar pelo processo, aquele processo único, você vai depois falar, Zé, realmente, Zé. É uma loucura. Ingrid, você sabe, acho que você não sabe, né, mas eu gosto muito de folhear livros de trás pra frente, viu? Eu amo. Pra mim, eu vou lá no final, depois eu vou lá pro início. Mas eu quero que você me fale sobre dor que mora na gente. Gente. Que eu acho extremamente importante. Essa foi, se eu não me engano, é a última poesia do livro. É a última poesia do livro. Meu Deus, essa poesia eu acho que é a mais dolorosa. Eu não releio ela. Eu escrevi e não releio, não voltei a lê-la. Por causa da dor que ela me causa, porque era como eu me enxergava. Essa dor que mora na gente. Então, assim, quando vocês forem ler, adquirir o livro e forem ler, vocês vão perceber isso lá, na última poesia. Tanto é que no final eu faço uma nota explicativa da poesia. A última página é uma nota explicativa dessa poesia. Porque eu me sentia muito incapaz. Então, assim, a sensação que eu tinha era de que eu não era merecedora, eu não era merecedora de ser amada, de ser cuidada, de ser vista, de ter sucesso, de receber qualquer tipo de cuidado, de zelo. E essa dor que mora na gente era isso, porque como eu fiquei um tempo distante do meu pai, por causa de todas essas questões que eu já havia apresentado, eu sentia que, poxa, então é porque eu não mereço. Eu não mereço ser cuidada, eu não mereço esse zelo, né? Minha mãe estava muito ocupada tentando fazer a gente sobreviver. Então, essa dor que morava em mim, e eu digo morava porque com a terapia, eu virei testemunha de terapia. Muito bom isso. Com a terapia eu fui deixando para trás, mas a sensação que eu tinha era essa, de que tinha uma dor tão grande que morava em mim, tão grande, que não me fazia digna de ter as coisas boas que a vida tinha para me oferecer. Essa era a sensação. E foi assim que eu encerrei o livro, né? Porque foi a última sensação que eu tive que tinha a ver com essa Ingrid que está aí no livro, porque a que está aqui já é outra, completamente diferente. Eu vi aqui a nota, né, sobre a última poesia e eu queria te fazer uma pergunta com base nessa última poesia. Se te causou tanta dor, por que você a colocou numa obra de arte? Mas arte é isso. A arte é uma coisa que sai da gente e assim... Chega uma hora, olha pra você ver que eu escrevo há muito tempo, como eu te disse, e agora eu tive coragem de publicar, porque chega uma hora que a arte ganha uma vida que não é a nossa vida. Ela ganha uma vida, ela ganha um movimento, e aí ela pede pra sair, ela fala, eu preciso sair, eu preciso ser externada, eu preciso atingir outros espaços. Então chegou uma hora que eu olhava pra essas poesias e eu não sentia mais que era eu. Eu sentia que era uma coisa maior do que eu. Tanto é que teve algumas que eu li, um adendo aqui engraçado, eu estava lendo umas poesias que eu achei muito interessante. E aí eu peguei o livro Gravidez com minha memória da gente, né? E eu estava meio desmemoriada nesse dia. E aí estava conversando com a madrinha da minha filha, abri o livro e estava lendo. E eu falei, gente, que poesia bacana, eu me identifico super com essa poesia.
Quando eu fui ver, eu que tinha escrito a poesia, porque eu já tinha até esquecido que tinha saído de mim. Então, a arte, ela faz isso, ela sai, né? Ela cria pernas e ela vai. E aí é por isso que ela tá aí, porque não cabia mais em mim. Ficar ali guardadinho não cabia mais. Ingrid, nós brincamos instante com a questão do louco, que não tem nada a ver com questão patológica, só questão e a forma simbólica de falar. Louco, 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 doido, 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 mas nada patológico. Para ficar bem claro para os nossos telespectadores. Então, veja bem, eu perguntei para ela por que ela colocou algo provocador. E por que uma pessoa colocaria uma página assim? Você vai me responder isso depois dos comerciais, tá bom? Gente, é rapidinho, vida saudável e Panificadora Conquista faz o melhor café das suas manhãs, tá bom? Café com Zé, volto já já. Oi, gente, estamos de volta. Inclusive, estou aqui provando o bolinho lá da Panificadora Conquista, viu, gente? Porque, olha, esse bolinho é produzido pela Aqui Bolos, que também faz parte, né, do grupo Padoca. Delicioso, fantástico. Eu sugiro, viu? Sem desejo, meu amor. Sem desejo, porque se dá desejo, já sabe, tá? Matei meu desejo com esse pãozinho aqui, que tá uma Gostou? delícia. Pois é. E só como nos bastidores pra não encher a boca. Mas eu? Pra não ficar parecendo que eu sou mal educada. Mas enfim, eu já degustei o bolo, agora eu quero saber por que a página em branco. Me fala, por que você estava chorando nesse momento? Na verdade, assim, aqui houve choro, não foi um dia, foi um intervalo. Então, assim, todas as poesias que estão depois do Aqui Houve Choro, eu fiz todas chorando. Então, todas que vierem depois aí, até a próxima página em branco, que vai ter uma próxima página em branco, todas desses foram assim... E assim, não que as outras eu não estivesse chorando, mas é porque nessa eu tava chorando tanto que eu acho que eu precisava sinalizar, peraí, que isso aqui está sendo feito nessa circunstância, porque talvez tenha alguma palavra, talvez tenha alguma frase que seja muito dolorosa, porque eu estava pensando na pessoa para quem eu estava escrevendo, né? Então eu estava escrevendo para alguém que estava passando por uma situação semelhante. Então quis sinalizar que eu estava chorando para que a pessoa entendesse que aquele foi um momento muito intenso para mim, para que talvez ela não se sentisse tão atingida naquele momento com aquelas poesias. Não sei se eu como, se eu converso, mas tá tudo tão bom. Eu tenho uma curiosidade. As cores, elas falam muito, ao mesmo tempo que elas também ocultam muitas coisas. Por que o laranja? A laranja, meu guarda-roupa, ele é muito laranja, eu gosto muito de laranja. Mas assim, eu gosto muito dessa simbologia que as cores têm e das emoções que as cores causam. Quando eu olho para a cor laranja, né, e eu me sinto, como eu posso dizer, inspirada. Eu me sinto criativa, que é mesmo o propósito. Laranja, ele é uma cor mais assim, mais criativa, mais de movimento. E assim, colocar laranja aqui foi um jeito de simbolizar que, mesmo naquele momento, eu ainda conseguia ser criativa, eu ainda conseguia ter esse movimento. Porque parece que quando a gente está tendo crise de ansiedade, ou quando a gente está passando por algum momento depressivo, ou qualquer outra questão de saúde mental, parece que a gente é o problema mental, e não é. Né? Então a gente escuta muita frase assim de que, poxa, mas fulano tem depressão e nem parece. Mas isso não parece, mas não é pra parecer, ninguém sai falando que tem, né? Então, assim, nesse momento eu tava assim, eu tava escrevendo, chorando, com muita crise, mas eu tava criativa, eu tava divertida, eu tava outras coisas também que acabava ficando mais à mostra, por isso na capa, porque mais à mostra a parte criativa. O que estava mais escondido? A parte das dores que estava do lado de dentro. Ingrid, me fala uma coisa, publicar esse livro fez você colocar pra fora o que você queria? Ou você acha que não é necessário a gente jogar pra fora? Porque tem gente que fala assim, eu vou vomitar tudo afora, eu quero esquecer. Ou você é daquela que acha que você precisa resguardar tudo que você viveu pra você não viver novamente? Assim, pra falar a verdade, eu ainda estou vivendo o processo da publicação. Eu publiquei,
Mas eu fico entrando no site para ver se alguém comprou, porque se alguém compra, eu fico, meu Deus, alguém comprou, por quê? Por que compraram? Vão ler a minha intimidade, eu tô muito exposta. Então, assim, eu tenho muito essa sensação de que, meu Deus, eu tô exposta, porque é uma coisa muito íntima e é uma parte muito íntima de mim. Ao mesmo tempo que eu penso, como eu te disse, a arte, ela não pode ser detida, ela não pode ser retida, eu não posso conter, até porque é muito mais doloroso conter. Eu acho que manifestar dói menos do que guardar. Verdade. Bom, deve estar em casa perguntando como é que eu adquiro esse livro incrível. Gente, olha, eu folheei, sabe? É incrível mesmo. Tá aí na tela. Pode, olha, acessar aí, por favor, vá. Pode clicar, digita no seu celular, pesquisa no seu computador, notebook e compra esse livro. Compra, depois você me fala, tá bom? Quer falar com ela também nas redes sociais? Ela não é psicóloga não, viu, meu amor? Mas ela vai falar com você também. Olha aí, ó, o Instagram dela tá na sua tela, tá bom? Você me falou a respeito da questão da arte. Você deixou, durante o processo da gente aqui no bate-papo, a palavra criatividade. Eu sempre trago a palavra criatividade com a questão de criação, né? E essa criação, eu quero deixar entender que ela também está na arte, né? E você também é voltada para a arte, porque escrever é arte. E você já passou por uns processos que envolveram arte e também, claro, eu digo isso pela garota Festa do Divino, que eu vou arrancar um sorriso de você, claro que eu sei disso. E eu percebi, e eu sabia na época que você tinha esses transtornos de ansiedade, mas a gente naquela época ainda éramos assim, sabe, talvez engateando para resolver o problema. Mas eu vi que você tinha muita boa vontade de estar todos os domingos, sabe, enfrentando os seus leões, sabe, matando os seus leões dia a dia, mas estava lá sorrindo e compartilhando. E quando você foi eliminada, eu nem digo eliminada, como você deixou de continuar no programa, você saiu satisfeita, agradecendo, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, como é que a pessoa sai de um projeto como o Garota Festa Divino, que todo mundo quer ganhar tudo, e ela sai agradecendo? Me fala como é estar em um lugar desse. Assim, as vitórias, elas são muito particulares. Então, para muita gente, vencer o Garota Festa do Divino era ir lá pra frente no primeiro dia da festa e receber a faixa. E pra mim não, pra mim era conseguir todo domingo. Pra mim era conseguir usar salto e andar com aquele pauzinho que a gente tem que andar pra poder equilibrar a coluna e colocar o pauzinho aqui pra equilibrar a coluna. Então, assim, quando eu apresentei pela primeira vez, eu desfilei pela primeira vez, eu falei, pronto, eu venci aqui. Porque eu já tinha vencido aquilo que eu tinha me proposto, sabe? De dar conta daquilo ali. Eu nunca me imaginei passando assim, né, na passarela lá, e as pessoas olhando e avaliando. Então, assim, as vitórias, elas são muito particulares. Então, pra mim, eu tinha vencido aquele dia. Então, eu estava muito satisfeita. E estou ainda, porque às vezes eu estou em casa, eu fico meio assim, oh meu Deus. A postura. A postura, não abandono. Ingrid, a gente sabe que muitas pessoas se espelham em outras. Mas eu queria te falar o seguinte. Eu tenho quase que certeza. Acho que ter certeza absoluta é sempre muito difícil. Deve ter uma pessoa agora te assistindo e vendo o problema dela em você com solução. Você é capaz de falar com essa pessoa agora o que ela deveria fazer, tentar fazer, para tentar ser, não igual a Ingrid, mas mais ou menos parecida com a Ingrid, porque ninguém é igual a ninguém. E aí fala com essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai falar com alguém, vai tocar em alguém que está precisando de muito ouvir algo seu. Não parecida com Ingrid não, gente. Não sejam parecida com Ingrid. Nós todos somos muito bonitos e muito perfeitos e muito certinhos e muito organizados na frente dos outros, porque a gente cria, não tem pra onde correr, a gente cria uma máscara ali, eu mesmo faço muito isso, meu Deus, muito. Então a gente cria uma persona ali pro outro. Então assim, tem muita gente que olha pra mim e que, poxa, eu queria ter feito isso que Ingrid fez, mas assim, só viu o que Ingrid fez, o como Ingrid fez, não faz ideia e não deveria passar pelo mesmo caminho que eu passei. Mas assim, o que eu tenho a dizer é que a gente não tá sozinho, Zé. E é uma coisa que a gente pensa o tempo todo. A gente acha que o nosso problema, ele só existe na gente.
E isso é realmente impossível de acontecer. Então, assim, o seu problema, ele existe desse jeito para você, mas ele existe de outro jeito para várias outras pessoas. Então, assim, a gente não tá sozinho. A gente não tá sozinho com relação a companhias, porque ainda que nós não tenhamos os nossos familiares, nós podemos ter amigos. E se nós não tivermos amigos, nós temos alguém que a gente nem conhece que tá orando por nós. Já parou pra pensar nisso? Tipo, pode ter alguém de madrugada que fez uma oração e falou assim: Senhor, abençoa quem está passando por alguma dificuldade, por algum problema. E você foi incluído, né? Então, assim, a gente não está sozinho, de jeito nenhum. E olha o tamanho do universo. Não tem possibilidade de nós estarmos sós. Então, não acredita nisso. É a nossa mente tentando mentir pra gente, porque se a gente acha que a gente tá sozinho, a gente se guarda, a gente se fecha, a gente se esconde do mundo. E, sinceramente, né, eu sou cristã, vou dizer uma coisa, que a palavra diz que quando a gente acende um candeeiro, uma lâmpada, a gente não coloca embaixo da mesa. A gente coloca em cima, pra brilhar. E nós somos assim, nós somos como candeeiros, como lâmpadas. A gente tem que ficar em cima pra brilhar. E talvez o seu brilho não atinja os seus familiares, ou talvez não atinja alguém que você queria atingir, mas atinja alguém em algum lugar e muda a vida desse alguém. Então, assim, não desiste. Você vai ler lá no livro, eu falando pra você não desistir do seu carro e não jogar seu carro no rio, que é uma metáfora, né, pra nossa vida, pra nossa existência na Terra. Então faz isso, não desiste do seu carro, não desiste da sua vida, porque ela é sua. É a única coisa que é realmente, verdadeiramente sua. Não tem, ninguém pode tirar isso de você. E se tirar, não vai para outra pessoa. É um bem intransferível, é nosso. Então, assim, acredite em você e que as coisas podem mudar e que as coisas podem melhorar. E que, às vezes, os males vêm para bem e a ansiedade pode não ser maldita, pode ser bendita. E a gente pode, sim, dar um novo sentido às coisas. Que coisa linda. Você falou, eu sou cristã. Eu tinha uma dúvida, eu ia te perguntar sobre isso. Porque o povo fala que normalmente físicos e químicos, matemáticos, não creem em Deus, né? Pra você, rapidinho, só me dá um retorno. Deus pra você é o quê? Tudo. Amém. Ingrid, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Eu vou te projetar. Eu vou mudar minha rota do meu papo aqui contigo. E eu vou te levar pro futuro, tá? Aí tu vai entrar nessa máquina do futuro e lá eu quero que você me fale, passe uma mensagem pra mim, Zezinho, eu estou assim, 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 assado. Mas isso é há 30 anos à frente. Como é que você vai estar? Como é que essa menina vai estar? Me fala como é que vão estar as coisas. Vamos lá. Gente, viajar 30 anos. Meu Deus. 30 anos, daqui 30 anos eu vou ser avó, né? Eu não sei, eu tô assim, surtando um pouco com a gravidez, mas eu quero ter outros filhos, então provavelmente eu vou ter alguns filhos adultos. E eu vou estar realizando um sonho que eu tenho com meu marido, que é de a gente chegar ali numa idade mais avançada, né? Eu vou estar o quê? Com 55 e ficar viajando. E somente viajando por aí. E aí, assim, eu espero que eu esteja nas praias, nas Maldivas e no Marrocos com meu esposo, amém, Senhor. Somente eu e ele, e passe alguém por mim e fala, poxa, há 30 anos eu comprei um livro seu. E eu vi aquele livro e aquilo mudou a minha vida e aquilo mudou como eu pensava. E hoje eu tô aqui também no Marrocos, eu também tô aqui na Maldivas curtindo a vida. Então eu espero assim, tá pondo em prática o plano da calmaria, que é o de já fiz muitas coisas e agora eu vou descansar aqui, vou viajar, vou viver de a paisana. Que coisa linda. E eu estou lá, só vendo as mensagens chegando. Ingrid diz que tudo que é bom dura pouco, né? Mas eu não posso deixar você sair daqui sem usar essas câmeras que chegam a tantos lugares para você deixar seus agradecimentos a quem de direito, deixar sua mensagem a quem de direito. E eu sei que tem tanta gente precisando sempre ouvir mais Ingrids. Então, muito obrigado por você ter vindo. E você pode fazer jus nesse momento para fazer seus agradecimentos também, minha amiga. Assim, a arte, ela não se constrói sozinha, sabe? Então, tudo que tá aqui porque eu tive muito suporte, eu tive uma rede de apoio muito boa. Talvez pudesse não ser a rede de apoio que eu queria, mas foi a que eu precisei. Então, assim, eu sou muito grata
principalmente ao meu pai, por todas as coisas ruins e boas que eu passei, porque foi assim que esse livro surgiu. Eu sou grata à minha mãe, porque ela tirou força de onde ela nem tinha para dar conta de ter uma filha hoje formada, casada, no seu canto e em paz. Eu sou muito grata à doação da minha mãe, ao meu esposo, que mesmo que tenha surgido durante esse processo, mas ele agarrou o meu processo e ele falou, eu vou com você. Então, assim, tudo acontece, é tudo muito nosso, né? E tem 2 amigos especiais que tem uma poesia para cada um deles aqui, que vou citar nomes, para que eles sejam conhecidos também, que é Roberto, filho de Samuel Elias, todo mundo da cidade conhece. Sei que é. Samuel Elias, né? Isso, Roberto Sampaio. E Ana Clara. Na época foram os amigos assim que me deram todo o suporte que eu precisava. Então, assim, de conversar comigo até meia-noite ou até de madrugada, de perguntar todo dia como eu estava, de ouvir a minha mesma história todo dia. Então, assim, eles são parte disso, eles são parte desse pedaço da minha vida. E, assim, independente do que acontecer a partir de agora, eles ficaram eternizados aqui nesse pedaço da história, não tem como eles saírem daqui. Então, eu sou muito grata a todo aquele período. E Roberto e Ana, um beijo, porque vocês são muito, muito importantes. Gente, olha, foram tantas coisas que nós tiramos desse bate-papo hoje, mas talvez o mais importante que eu tiro de tudo que eu bati papo com essa pessoa incrível foi de que você aí não está sozinho. Então, vamos fazer o seguinte, converse com alguém, fale com alguém, mas você não estará sozinho nunca. Se não tiver ninguém, até o cachorrinho pode te dar um apoio, tá bom? Vamos combinar assim? Sozinho nunca. E eu quero te desejar essa semana assim, ó, ficando em cima da mesa como uma lamparina, clareando a vida de tantas outras pessoas. E pode ter certeza, hoje e amanhã sua vida vai sempre melhorar. Um grande beijo, boa semana e que Jesus te abençoe. Até domingo.